Luísa e Isabel, queridas, as duas já fizeram o curso, aplicam, tratam pessoas e animais, né? Se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários, fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite, Marina. Adriana, querida, tudo bem? A Adriana também já fez o curso. Se quiser fazer comentários, tirar dúvidas, hoje vai ser um dia assim bem de interação, viu? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver as perguntas, né? A Renata pergunta assim: primeira pergunta. Como fazer a biorressonância para atendimento de pacientes à distância, sozinho, sem a mínima possibilidade de auxílio de uma terceira pessoa? Como apontar o órgão ou suplemento que quero avaliar quando é à distância e em foto? Muito bem. A gente aprendeu a fazer que o teste muscular é um teste para você aferir o grau do tônus muscular, né? E a gente, embora esse teste possa ser feito em qualquer músculo do corpo, a gente escolheu os músculos dos dedos da mão por serem mais delicados e mais sensíveis, da gente poder ter uma percepção de graduação maior, né? Do que outros músculos do corpo, mesmo os músculos grandes. Então, esta sensibilidade do quanto o anel abre, se o anel abre até aqui, 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 ou ele abre totalmente, vai fazer a diferença. Porque o sinal da ressonância é a abertura completa do anel. Quer dizer, mesmo que eu queira resistir, eu não consigo. Ele abre totalmente, tá? Então, quando a outra pessoa está puxando, então você está oferecendo o anel assim, a outra pessoa está puxando assim, né? Então, você sente claramente, ó, o anel chegou aqui, mas tem uma resistência. Eu não preciso botar mais força para ver se ele vai abrir, porque o objetivo não é uma disputa de quem é mais forte, não. É saber em que ponto está a resistência. Então, essa pessoa que puxa vai colocar uma quantidade de força só para ver até onde tem a resistência. Porque o objetivo não é vencer a resistência, é saber até onde a força muscular consegue resistir. E sempre é uma observação comparativa, porque você, mediante um estímulo, você sempre sente até onde vai. Mediante outro estímulo, você sente se vai mais ou se vai menos. Então, você ter essa possibilidade de comparar o tempo todo é importante, sozinho ou com outra pessoa. Bem, depois de anos de experiência, né, das pessoas que praticam o ring test, tendo sempre alguém que puxe e tal, houveram essas iniciativas, né? Ah, agora a minha enfermeira foi buscar não sei o quê. Deixa eu ver se eu consigo sentir sozinho. E aí houve sim uma, um desenvolvimento da técnica para se fazer sozinho, que chama One Man O-Ring Test. Foi até dado um nome que chama MORIT. Se BIDORT é o Digital Ring Test, o MORIT seria a abreviação da técnica para fazer sozinho.
Então, eu vou explicar aqui qual é esta técnica, mas ao mesmo tempo eu vou justificar por que que eu não dei no Sim. curso Hum, não, básico. não, Por quê? Porque a gente tem uma curva de aprendizado, né? E numa média dessa curva de aprendizado, tem as pessoas que vão mais rápido, outras vão mais devagar, mas enfim, tem uma média. E nesta média, a gente considera, é meio que um consenso entre professores de Oring-Teste, de não ensinar esta técnica de fazer sozinho, pelo menos no curso iniciante. Fazer isso mais para frente. Mas eu vou ensinar, né? Já que você me falou que não tem a mínima possibilidade de treinar com outra pessoa, eu vou ensinar e você vai treinando. Por quê? A convicção, ela vem da segurança que você tem com o método. Enquanto você duvida, e é importante durante o processo de aprendizado você duvidar, sim, duvidar de si mesmo, fala assim: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que tem algum problema aqui? E é importante, porque são essas perguntas que vão aperfeiçoar você, né? E esse aperfeiçoamento vai levando a você identificar quando você está errando e perceber quando você está acertando e a possibilidade de você corrigir na hora, né? Se você está errando, é só você testar se você está errando ou você está acertando. E mediante essa resposta, você já faz a correção para uma situação de segurança. E aí, quanto mais segura você fica com a técnica, mais convicção você tem, mais convicção você tem na hora de lidar com o paciente. Porque, assim, a gente sempre precisa informar o paciente o que que a gente vai fazer e precisa é, explicar como é que vai ser feito para minimamente ter uma autorização dele para que você aplique, né? Esse é o bom tom, a boa prática. Mas se você ficar explicando, 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 explicando muito, também fica uma coisa muito enfadonha, nem sempre o paciente vai entender. Não é condição sine qua non ele entender, porque quer dizer, você não está lá para dar uma aula de metodologia para ele, uhum. né? Mas ele tem que sentir segurança de se entregar na sua mão para falar, não, vou fazer o tratamento, né? Então, também a gente, eu coloquei aqui os dois extremos, né? Um de você não falar nada e passar por cima, não. E o outro extremo é explicar tanto, que acaba, denotando a sua própria insegurança com a metodologia, né? Então, você que já faz radiônica, você sabe, né, que não é fácil explicar a radiônica. E depois que você explica, a pessoa vai entender ou não vai entender, vai aceitar ou não vai aceitar, né? Pode ser que entenda, mas não aceite, pode ser que não entenda e aceita, enfim, todas as variantes, né? Então, eu acho que é isso, mas é a prática que vai dar a segurança na metodologia, né? Tem pessoas aqui da Biosaúde, e sei que elas já praticam direto. Então, eles já estão muito tranquilos em relação a fazer bidigital Uring Test, né? Então, é outra pegada. Então, vamos lá. Como que você faz sozinho? Você pode fazer o anel sozinha e colocar uma pressão de uma polpa digital sobre a outra. Por quê? A forma correta de fazer o anel é um anel redondinho,
Uhum. onde encontra a polpa digital de um dedo com o outro. Pode ser essa, essa ou essa, certo? Como está no curso. No curso está assim. Você vai usar o seu anel padrão, que é aquele que atende aquelas exigências. Uhum. E nesse anel padrão, a partir daí, você vai usar esse com mais frequência, mas quando você quer comparar, você pode mudar para anéis mais fortes ou anéis mais fracos. Então, a partir desse anel padrão, que é um anel confortável para você, você vai pressionar uma polpa com a outra. E você vai ter algumas situações, algumas respostas dessa compressão aqui. Quando o anel fica forte, significa que a força muscular aumentou, o tônus aumentou. Você pressiona e ele não escapa. O que que é escapar? Quando você põe o tônus, pressiona uma polpa digital com a outra e ela escapa assim, ó. Hum, entendi. E aí, não é que tem que fazer muita força, não. Porque quando enfraquece, o mínimo de força, o anel faz assim, ó. E quando o anel fortalece, ele não escorrega, e mesmo você colocando mais força, ele não escorrega. Então, realmente ele está forte. Com a outra mão, você vai apontar para o que você está testando, né? Então, em geral, você pega, se você é destra, você usa a mão direita para ou pôr a mão na fotografia, ou pôr a mão sobre o corpo do paciente, e na outra mão você está respondendo aqui. Então, você está recebendo a informação com essa mão e processando uma resposta através do seu próprio aparelho aqui, seu sistema nervoso, processando a resposta aqui. E aquela outra, doutora, aquele que faz, que coloca o anel, que coloca a mão aqui dentro. Esse a gente. Também, também. Então, vamos lá. Então, eu posso apontar com este dedo indicador, Uhum, fazer o anel com esses, o terceiro e o primeiro dedo, e com a outra mão, com dois dedos, eu introduzo aqui dentro e vou testar a força desse anel. Isso também é possível. Isso também você faz. E aí, então, se eu estou com um objeto aqui, eu aponto para o objeto uhum, e aqui eu sinto a força. Que força que eu tenho a essa distância? E aí eu vou afastando para saber quão forte qual o tamanho desse campo positivo uhum, ou qual o tamanho do campo negativo. Por exemplo, se o paciente está aqui e ele está com uma área alterada porque ele tem uma doença. uhum, Aí, quando eu chego perto, aponto, o anel vai abrir, porque tem um campo alterado aqui. Tá negativo. Aí eu quero saber quão negativo ele está. Aí eu vou me afastando e o anel continua abrindo até uma certa distância.
Quando nesse ponto o anel não abre mais, eu estou numa interface entre um campo negativo e um campo positivo. Então, por exemplo, eu estou aqui e tenho uma lâmpada, ou pode ser uma loja, né, uma fluorescente, Hum. ou aquela que faz o spot, né? Uhum. Então, as lâmpadas têm uma emissão que, quando está bem pertinho, ela é negativa. Mas eu posso testar esse campo negativo, ele chega até que altura? De forma que eu falo, bom, com um pé direito adequado, ainda que eu use uma lâmpada LED que faz um campo negativo, a partir dessa altura para baixo, eu estou protegida, porque o anel lá para cima abre, chega um ponto, ele não abre mais, Entendi, certo? certo, entendi. E tanto Bacana, faz, é né? bacana, muito interessante. Esse eu conhecia, eu sempre fazia esse daqui. Esse aqui para mim é novo. Sim. Então, os dois Os dois são servem, válidos, servem. Ok. você aplica como você prefere, né? Uhum. Então, apontando com o dedo o objeto que você quer, com o outro você vai assim e vai indo. Uhum. É bem legal. E com o Uhum. outro você vai aqui e vem vindo. Tanto faz, Tanto faz. Tá, tanto faz. tá isso aqui, ok. Uhum. É que essas quantidades, né, que a gente vai testar, elas influenciam muito. Por exemplo, você vai testar se está no supermercado. E aí você quer comprar arroz. Aí você vê aqueles pacotes de 5 quilos, tudo empilhado. Então, a ressonância do arroz lá está fortíssima. E aí, se você aponta e vai indo para trás, você fala assim: nossa, mas como é muito, pode ser que dê negativo. Uhum. Mas você não vai comer tudo aquilo, você vai comer bem menos. Uhum. Então, você pega a pontinha só do pacote. Você pega a pontinha do pacote aqui na sua mão, faz um anel e testa aqui. Ou aponta e vai lá longe. Se o anel só abre, aí não adianta porque é ruim mesmo. Mas se o anel vai ficando mais forte conforme você vai se afastando, então significa que em quantidade menor ele é bom para você. Bom, entendi. Uhum. Doutora, Pois não. é, Quem a está senhora falando? Fala o seu nome, por é favor. Marina. Marina, boa Legal, noite. Marina. Boa noite. Eu vi que com a mão direita, no exemplo do arroz, você apontou com o dedo médio, correto? E a explicação anterior pode ser qualquer dedo. No seu caso, a sua preferência é apontar com o dedo médio, correto? Não, você pode apontar com o indicador ou com o dedo médio, não tem problema. Tá. Aí E a- tem, aí tem vários detalhes. Ô, doutora, posso fazer uma pergunta já que está falando do anel? E se eu usar os dois anéis, eu mesmo puxando, fazendo a pergunta? É válido? Sim, é válido, porque É se porque eu você uso muito no consegue, supermercado esse tipo aqui. No se supermercado, você sabe que eu posto, consegue, então faço aqui. sim. Aí você está Comigo captando a Londrina, informação por qual é o nome? onde? Olha só que bacana. Ah, Você está captando a informação por onde? Onde está a sua antena? No seu olhar. no olhar. No seu olhar fixo para aquilo que você está testando,
você está processando a resposta aqui. Não é como a gente ensina, mas a gente Sim, sim, sabe que também dá certo. certo. E assim, tem aquela coisa, né, de falar, vamos padronizar como a gente vai ensinar. Correto. Mas a gente sabe que tem outras pessoas que tiveram a criatividade de usar aquilo de outra forma. E também dá certo. Mas o pensamento científico é tentar errar o mínimo possível, porque é fácil de errar também, né? É. Então, se você está lá testando, mas você olha para outro lugar, pode ser que você ou pensa outra coisa, você está testando outra coisa, Correto. né? Isso é correto. Então, por isso que o estado de presença, e naquele momento você está inteira só para aquilo. Você não está pensando o que você vai fazer depois. Não deixa pensamentos intrusos entrarem na sua avaliação. Marina, você ficou satisfeita com a resposta? Então, você ia explicar sobre a É, diferença do dedo indicador e o médio. realmente. Isso. E começou Então, a explicar. Aham. é, primeiro existe esse fenômeno de antena, né? Que as próprias extremidades do nosso corpo podem servir de antena. Extremidade, porque sempre algo que é mais longo, mais comprido, capta melhor o sinal. Por isso que a gente usa uma haste metálica, né, de latão, e por isso que a gente põe o dedo em riste. Hum, É, bom, aí vieram algumas outras coisas com a prática, né? Não sei se vocês sabem, mas nas áreas representativas do corpo, aqui na mão existe um microsistema. Isso é mais concreto para quem é acupunturista, quem estudou medicina tradicional chinesa. Então, dentro desse microsistema que representa o corpo inteiro aqui na mão, e existe um formato assim de um quadrúpede, onde patas dianteiras, patas traseiras, aqui fica cabeça e tórax. E para cá fica abdômen, sabe? Então, nessa representação, o dedo, o terceiro dedo, ele traz a área representativa da cabeça. Então, começou a se postular que esse era um dedo muito bom para apontar. Mas não é só esse, qualquer um outro. Só que quando a gente vai apontar, é bom que você recolha os outros, para não ficar apontando para várias coisas ao mesmo tempo, hum, para não confundir a informação. hum. Aí, doutora, eu caí várias vezes na época da pandemia. Uma vez eu quebrei o pulso da mão direita e quebrei um pedacinho, então o movimento está total, mas não perfeito. Tá ouvindo, doutora? Estou ouvindo bem. E aí, com a mão esquerda, eu quebrei o quarto e quinto dedo. Tenho força, mas não tenho movimento completo. Isso, em termos de energia, não vai interferir na pessoa que eu estou testando, né? Somente eu tenho que saber o grau de força comparativo com a minha própria mão, se aumentou ou diminuiu. Não importa Sim, que eu tenha movimentos diminuídos. então, você fez o curso? Não, com você não. Eu fiz um outro curso em Guararema com Tá, uma outra profissional e foi de um dia. E tá. eu já Então, há um tempo comprei o aurímetro, fico testando e tentando aprender, tá. né? Então, eu vou te explicar uma coisa. Quando a gente vai escolher o anel padrão, que é a técnica que eu ensino, a gente vai justamente buscar aquele anel
que ele é saudável. Porque se o anel fica abrindo e só abre para tudo, ele não serve, né? Porque você não consegue ver a diferença quando abre e quando fecha, porque é um anel fraco demais. E Uhum. quando que ele fica fraco demais? Por exemplo, quando você tem algum problema de degeneração aqui cervical. Hum. Então, quando na hora de escolher o anel padrão, a gente faz aquela regra em vários graus de flexão e extensão do pescoço e rotação para um lado e para o outro, Sim. na verdade, a gente está testando se a pessoa tem alguma patologia cervical que possa interferir com o tônus muscular dos dedos do anel, Ah, entende? legal. Boa. Uhum. Porque senão você não vai saber se esse dedo abriu porque ele mesmo está doente, né? Ou Uhum. se ele está informando a condição daquilo que você está interagindo. Certo. Se é do paciente ou se é seu mesmo. Por Uhum. isso que, para fazer. Bom, então a gente pode burlar um pouco isso, evitando esse anel doente, segundo o nível aqui da sua lesão na cervical, né? Uhum. Porque entre C1 a C7 vai Uhum. interferir aqui nos diferentes anéis que você pode fazer. Certo. Mas, deixa eu ver que agora eu perdi o raciocínio. Por isso que a condição para a gente fazer bem esse teste é primeiro a gente se tratar muito bem. Uhum. Então, é praticar o cura-te a si mesmo para poder curar o outro da melhor forma, né? É como você falar assim, eu vou num cardiologista que ele manda eu fazer atividade física. Só que ele é obeso e sedentário, né? Quer dizer, ele sabe com a cabeça que precisa fazer atividade física Mas para prevenir doença cardiovascular, mas ele não não interiorizou. corporificou, não É. interiorizou isso para ele. Então, esse ponto também é muito importante, sabe? Enquanto a gente estuda técnicas para ajudar as pessoas, o quanto a gente interioriza esse conhecimento na nossa vida, né? Então, primeiro a gente faz para a gente. Quando a gente faz um seminário com o professor Omura, que é o idealizador da técnica, ele fala facilmente para a audiência, fala, olha, você está com câncer disso, câncer daquilo, câncer daquilo. Embora choque a gente, e muita gente saia melindrada, eu sou muito grata a ele, porque ele dá a chacoalhada na gente que a gente precisa se cuidar e que muitas vezes a gente nega o problema que a gente tem, Uhum. né? Então aí vem a outra pergunta que a Renata fez sobre o autoexame, não é isso? Como fazer a autoavaliação? Como se faz o anel e como interpretar a resposta do autoteste? Então, nessa de você fazer sozinha, então, com outra pessoa, o outro puxa o seu anel e você pode usar algo de antena, né? Que pode ser o feixe de luz, como eu mostrei no curso, Uhum. pode ser uma haste, só que neste caso você usaria uma haste não condutora, para não fechar um circuito aqui. Uhum. Então, ó, tô com uma caneta Bic.
Aqui não tem nada de metal. Então, eu posso usar essa caneta Bic. Posso usar um hashi de plástico ou de madeira, também serve, tá? Então, agora, aí alguém puxa. Agora, se você não tem quem puxar, você pode, você mesmo, encostar na área e testar a força. Ah, aqui abriu, aqui tem alguma coisa. Ah, aqui fechou, aqui fechou, aqui fechou. E você vai, sabe? Vai se tocando e vai usando. Porque é assim que você vai fazer com os pacientes também, né? Você vai Isso, colocando e exato. vai. Na foto Uhum. também. Na foto você vai Fazer da tocando mesma forma. e vai vendo a força. Uhum. Na foto eu já Doutora, mas posso usar. aí a sua mão esquerda, que não tem ninguém para abrir, você está sozinha, você vai sentindo a força pela sua sensação, sua própria percepção, correto? Não Sim, pela porque alguém está puxando, você mesmo está avaliando você pela mesmo está força que avaliando. você sente. Ah, ok, Aham. tá. Porque Agora, eu cheguei a pegar uma coisa de madeira, eu apontar com o dedo assim, né? Pegar uma coisa de madeira, aquele de amassar alho de madeira, e aí tentar puxar a madeira para ver a força desse Oring teste. Mas isso eu inventei na hora. Eu falei assim, deixa eu ver se isso aqui serve. Apontar um alimento, por exemplo, e ver se eu perdi a força ou não com aquele socador de madeira e puxar dessa forma assim. uhum. Então, é- o Oring Test permite que você dê asas à sua criatividade, né? Fala assim, ai, vou medir isso aqui. Ai, eu tive essa ideia. Ah, vou ver se dá certo. E você vai, né? E você aplica na sua área de conhecimento. Se você é costureira, aplica lá na linha, no tecido, no modelo, aplica, né? Se você é padeiro, você vai testar os diversos ingredientes, enfim, você pode usar para qualquer finalidade que você vai conseguir melhorar a qualidade daquilo que você produz. Muito, muito. Uhum. Mas o que eu passo é que, assim, uma, é, o professor Omura, ele é catedrático, né? Ele é um professor da Columbia University e o objetivo dele era trazer para a ciência. Então, a gente tenta usar a metodologia na forma mais acadêmica e científica possível. Por isso que a gente quer padronizar, por isso que a gente quer quantificar, né? Porque chega uma hora, a gente não quer mais saber abriu ou fechou. A gente quer saber a graduação desse. Nossa. Quanto abriu, quanto fechou. E poder comparar entre os vários praticantes se obtiveram a mesma resposta. Porque essa é a replicabilidade do método, que é uma condição científica aceitada. Porque se Correto. ei, o outro examinou e chegamos na mesma conclusão, Uhum. então é científico, né? Você fala assim, examinei esse paciente, achei um câncer de fígado, com metástase sei lá, no intestino. Aí, outro testador também achou a mesma coisa. Então, está provado que esse negócio funciona, né? Então, quer dizer, nesse sentido, onde a gente tem essa preocupação de fazer a prova contra a prova, então, por isso que a gente usa esses recursos todos, né? Mas você pode criar outra forma que, se funcionar para você, tá bom, né? Certo. Obrigada.
Terceira pergunta. Quando perguntado, exemplo, o paciente tem HPV ou tem ascaris, por exemplo, se tem o anel, fica forte ou ele abre? Então, quando você faz a pergunta, tem isso daqui? O sinal da ressonância é a perda completa da força. Dentro aquele slide onde tem as 5 possíveis interpretações do teste, essa é a primeira, né? Se tem ou não tem, aí o sinal é quando abre Abre totalmente. total. Abre Ok. totalmente. Aí, de novo, né? Como critério, para ser mais criterioso cientificamente, o professor sempre fez questão de a gente segurar na mão, por exemplo, nesse exemplo que você deu do HPV. Uhum. Então, eu seguro na minha mão uma amostra pura de HPV e procuro o sinal da ressonância. E vou comparar. Eu testo com o HPV e testo com o HIV, testo com o vírus da dengue, testo com o vírus da chikungunya e vou aferir respostas diferentes, porque eu estou testando coisas diferentes, né? Então, eu tenho no meu kit de teste, eu tenho todos esses vírus diferentes. Uhum. O EBV, eu tenho bactérias, eu tenho tudo. Porque eu precisava disso para eu mesma também ficar satisfeita, né, com o resultado. Eita. Uhum. E se a gente não tem a amostra? Por Eu não exemplo, tenho. você não tem. Então, no grupo Oring Teste, o laboratório desenvolveu especialmente para o Oring Teste lâminas onde tem o próprio vírus lá. Uhum. Mas, por exemplo, o grupo da Biosaúde, eles usam a fotografia dos Isso que eu vírus. queria perguntar. Então, você pega a fotografia na internet dos Uhum. vírus e faz um monstruário assim grande. E aí você aponta para aquele vírus e Entendi. testa, E né? testa. Eu Entendi. até, gente, para quem é da Biosaúde, eu sugeriria. Tem um jeito também que dá certo. Em vez de testar um por um, eu vi que vocês pegam naquela folha com várias fotografias, você já põe a mão inteira em cima, como que a mão está pegando vários, né? Ou, se vocês tiverem essas fotos dos vírus em tamanho menor e empilhar essas fotos e pegar o jogo todo, você já pode ganhar tempo e já testar vários ao mesmo tempo, sabe? Agora, para quem quer o rigor mais científico, o grupo Bidort, ele tem lâminas quantificadas. Então, pega um jogo de lâminas do HPV. Eu tenho várias quantidades diferentes para testar. Se tem HPV, eu quero saber quanto. E aí vai ter a quantidade. Mas se você não tem as quantidades, você pode, com uma amostra e pelo distanciamento do sinal, saber ter uma noção quantitativa daquela substância. É Entendi. muita coisa, né? Então, vocês Coisa veem bem. que tem uma complexidade grande. Dá para a gente fazer tudo com esse teste, é só ir praticando cada situação, né? Então, só para ficar claro aqui, doutora Lúcia, tem, eu vou perder força. Se aquilo que Se você vai fazer a avaliação eu vou fazer mais qualitativa, tem ou não tem? tem, Perde a não tem, força. perde a força. Aí você vai querer quanto tem. Uhum. Se você tem a amostra,
o ponto seria, essa ressonância continua tendo até que distância? Quanto mais distância tiver ressonância, é porque tem mais, Tem mais quantidade. tem mais quantidade. Entendi, entendi. Agora ficou claro. Que bom, fico Obrigada, super feliz. obrigada. Muito Eu quero bacana. até mostrar aqui uma coisa que eu fiz quando você falou a respeito da amostra das fotos, e até na radiestesia a gente usa também. Então, eu fiz amostras assim, peguei um vidrinho, tenho a foto do que eu quero testar, porque eu uso aurímetro também, né? Então, segura e dá para testar pela foto, como a senhora sugeriu, Perfeito, a isso senhora mesmo. falou. Isso, muito bom. É legal ter o vidrinho, é importante que o vidrinho seja Bidort bom, tá? Sim, Testa o vidrinho. vidrinho. É bom segurar o vidrinho para a gente não ficar colocando suor, bactéria em É, cima dessa amostra, para da não amostra. começar misturar as respostas, né? Uhum. Então, uma boa prática também é, antes de fazer o teste, a gente passar um álcool na mão e segurar naquele material de teste com a mão limpa, né? E só mais uma coisinha. Por exemplo, eu quero perguntar a respeito do órgão, se o órgão está sadio ou não. E nesse caso, por Então, exemplo, a próstata. então, é, há quem faça isso, né? Só perguntando. Mas Uhum, a gente no Bidort, a gente quer algo mais palpável, tá. né? Então, o que que a gente faz? A gente coloca a mão em cima da pele, mas da pele que está sobre o órgão. Uhum, E com isso a gente consegue avaliar se aquele campo tá abre ou fecha, né? Agora, você encontrou uma área. Você não tem certeza se aquela área é baço, pâncreas, intestino grosso. Com a lâmina histológica do órgão, então a gente tem um jogo de lâminas histológicas uhum, de órgãos normais. Coração, pulmão, fígado, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, estômago. uhum. A gente pega a lâmina e vê qual dá ressonância. Quando aquela área é de estômago, se eu pegar a lâmina do estômago, o anel vai abrir, porque vai dar o sinal da ressonância, Tá. Aí abre. Entendi. Contrário, certo? certo. E posso fazer com a foto também, pegar, por exemplo, A foto do estômago, isso, do do estômago ou estômago histologia. humano, né? Uhum, Pega a foto do estômago humano tá, entendi. e a foto do estômago normal. Normal. Uhum, A mesma coisa se você tiver um jogo de lâminas de câncer, você pode procurar a ressonância com essas lâminas de câncer. entendi. Se tiver ressonância, tem. Abriu. Uhum, Agora, quando a gente vai fazer um diagnóstico assim, sério, é importante que a gente faça a graduação para ver se uhum, esse sinal da ressonância realmente está forte ou é fraco, uhum, entendi. né? Então, vem a pergunta do Edmir do telômero, né? Então, como o acesso e o preço das lâminas japonesas de Bidort são bem caras, então eu fiz, por exemplo, esse cartão do telômero que tem uma quantidade de 300 nanogramas. Então, na fita magnética do cartão está impressa a informação frequencial do telômero 300 nanogramas.
Por que escolhi 300? Porque 300 é o número que, se você está acima dele, está ótimo. Se você está abaixo dele, você está suscetível a ter doenças. Então, para o tratamento, então, é bom estar para cima. Para o diagnóstico, se tiver abaixo, você já suspeita de alguma coisa, né? Então, ter um cartão só, mas com esse cartão, você já poder ter muita informação. Então, se antes, para a gente ter a informação, até a gente se convencer como o negócio funciona, como é o telômero na prática, a gente tinha 20 lâminas de telômero, desde um ioctograma até 1000 nanogramas, é uma margem, uma faixa imensa. Hoje, eu falo assim, se eu tiver uma lâmina de 300 nanogramas, eu já me viro, já vou saber me virar. Então, é assim que eu quero ensinar vocês, com menos material, mas já ter a informação importante para, por exemplo, desconfiar que a pessoa tem um câncer ou não, ou saber se o tratamento já está sendo bom o suficiente para manter o sistema imune dela ativo para estar combatendo as doenças que ela tem, né? Assim por diante. Então, eu segurando esse cartão. Edmir está aí? Legal. Segurando esse cartão de 300 nanogramas. Ele vai abrir completamente o anel quando tiver o sinal da ressonância, sendo que naquele lugar tem 300 nanogramas. Se não abriu, o anel ficou fechado, ele não tem 300 nanogramas. Aí você vai pensar, mas será que tem mais ou será que tem menos? E é aí que você vai afastar e ver o que acontece. Se o anel, conforme você afasta, vai ficando mais fraco, cada vez mais fraco, conforme você vai dando passos para mais longe, significa que aqui tem mais. Ou se quando você afasta, vai ficando mais forte, é porque tem menos. E também, se você segura com toda a fita magnética aqui em contato com a mão, você está pegando 300 nanogramas. Mas se você pegar só a pontinha dele, você está pegando menos. Olha só. Então, você vê que com a experiência a gente foi vendo tanto jeito de testar que realmente nem precisa mais de tanto material assim como os primeiros fizeram, né? Posso fazer uma pergunta? Pois não, Carla? Eu queria entender, eu não consegui entender esse lance do anel de abrir e fechar, porque para mim parece tão, assim, eu tenho muito interesse em fazer o curso, mas eu não conheço muito bem. E aí eu estou vendo a senhora explicar o anel abre e fecha, mas como que a gente sabe que não é a gente que está abrindo? Então, só com a prática, né? Então, você vai receber toda a teoria no curso e na prática você vai perceber claramente quando que ele abre e quando que ele fecha. E dessa percepção você vai aprender as diversas interpretações possíveis para este fenômeno. Então, só para te dar um exemplo.
Se você testar um alimento, por exemplo, você está com o prato cheio, você apontar para o arroz. Se o anel abrir, é porque esse arroz provavelmente não vai te fazer bem. Aí você testa o feijão. Aí o feijão te fortaleceu. Então, esse feijão vai te fazer bem. Aí você vai lá no bife e vai ver se abre ou fecha. Essa é uma interpretação, mas tem 5, sabe? E com essas 5, a gente vai respondendo as questões clínicas que a gente precisa para a gente tomar a decisão do que, do que a gente vai prescrever para tratar as pessoas. Então, a partir de um fenômeno, né, que é essa variação da força muscular, que foi um fenômeno que foi descrito há uns 50 anos atrás, mais ou menos. E ele foi percebido. Não sei se vocês lembram de um personagem que apareceu depois dessa época, mas motivado por esse fenômeno, era o Hulk, um monstro verde que ele vinha da transformação de um homem. Era um monstro extremamente forte, que quando acontecia alguma coisa específica, o homem se transformava no Hulk. E esse Hulk era super power forte. Então, isso vinha desse conhecimento, sabe? Que se chamou kinesiologia, com K, né, em inglês, kinesiology, que foi exatamente a percepção deste fenômeno. Mediante certos estímulos, você fica mais forte. Mediante outros estímulos, você fica mais fraco. Então, não tem situação tão aguda que até sua perna fica fraca e você desmaia e cai. Uma coisa extrema, né? Lógico. Mas quando você vai estudando esse fenômeno, você vai é, identificando cada vez mais, de forma mais sensível, né? Vem daí. E nesses 50 anos, muita coisa se desenvolveu a partir dessa fenomenologia da variação da força muscular, que chegou ao extremo da gente conseguir fazer todos os diagnósticos possíveis dentro da medicina e conseguir um nível de sucesso terapêutico a ponto de chegar e poder dizer que todas as doenças são passíveis de cura, quando a medicina convencional não está dizendo nada disso, né? Tem um número enorme de doenças que nem se sabe a causa, que não tem tratamento definido e tudo mais, usando esta metodologia. Professora, e sobre o nível de consciência, como é que você é feito esse teste aí sobre o nível de consciência? Então, teve um estudioso de consciência, um professor, né? O David Hawkins, um psiquiatra americano que faleceu há pouco tempo, ele desenvolveu, né, toda uma avaliação de nível de consciência a partir da cinesiologia. Ele era um grande praticante da cinesiologia. Então, ele ajudou muito a gente a entender esse fenômeno da biorressonância e como isso se conecta com todo o processo evolutivo do ser humano, né? O que nós estamos fazendo aqui, para que a gente veio, o que a gente aprende no processo evolutivo, toda a espiritualização. Então, o Bidigital Ring Test ajuda demais a pessoa se desenvolver.
Porque no nosso sistema educacional, a gente só aprende usar o cabeção, o raciocínio lógico, a racionalidade, a intelectualidade. E isso faz uma desconexão mente-corpo que traz um prejuízo imenso. Quando a gente fica aqui no cabeção, é isso que eu estava falando daquele exemplo. Um especialista que sabe tudo, fala tudo, mas não faz nada para ele mesmo, né? Então não tem sentido isso, porque o que ele está estudando não está servindo para o desenvolvimento dele mesmo. Então é uma total desconexão. Então a gente tem que sair desse sistema e integrar e começar a desenvolver mais as percepções do corpo. E quando a gente então começa a jogar a nossa intenção aqui no corpo do que a gente está sentindo, a gente começa a unir, integrar a interação e o entendimento, sabe? Por exemplo, quando você entra no campo do paciente, você começa a sentir o que o paciente sente e começa a discernir claramente o que é meu, o que é do paciente. Só que naquele momento eu estou me prestando a me conectar com ele, estou me permitindo sentir aquilo que ele está sentindo. Mas acabou a consulta, cada um com o seu problema, né? E aí você se desconecta. Assim é com toda a influência de seres externos, intrusos, né? Então a gente também aprende isso. Então eu posso me compadecer do seu sofrimento, da sua tristeza, mas não é por isso que eu vou entrar na depressão, como o paciente está em depressão, não. Eu posso sentir o que ele sente, mas eu não, se eu entrar lá, eu não ajudo. É como você olha uma pessoa, ela está no fundo do poço. Ajudar ela não é entrar no poço e falar, eu estou aqui com você. Não, é você de fora e falar assim, olha, você quer sair? Então eu vou te dar o caminho. Eu vou te jogar aí o que você precisa para sair daí. Senão você não ajuda, né? Então, primeiro você tem que usar todo o seu conhecimento, sua técnica para curar a si mesmo cada vez mais. E você estando num patamar saudável, você consegue ajudar o outro a chegar num nível de saúde. Dosagens. A dosagem de suplemento, de medicação Ah, tá. também. Na hora do tratamento, então, Uhum, você vai testar no timo, né, o quanto ele aceita. Aí é outra ótimo. interpretação. Faz bem para ele, né, para o paciente? Uhum, Aí você vai ter outra interpretação do abre e fecha. E a contraprova é o timo. Você testa no timo e testa noutra área, né? ok. Uhum. Tudo bem, Luci? Obrigada. Estou aqui sim, estou te escutando. Oi, querida. Saudade de você. Saudades. Obrigada pela sua presença. Imagina. A gente nem sempre dá tempo de te ouvir. Eu gosto muito de te ouvir, mas nem sempre dá tempo, né? Mas Nossa, hoje deu. Eu a estou Ine, que é aqui. uma grande estudiosa, né? Ela está muito envolvida com a psicologia transpessoal, né? Com o tarô, O tarô, que tô dando também, cursos de tarô. ai, que ótimo, maravilhoso.
E Eu nós já ainda vamos fiz. continuar o projeto lá com as essências. Opa, opa. Eu já fiz várias consultas de tarô com a Ine, que me ajudou muito, muito. Que bom. A gente vê que caminho a gente precisa tomar, né? Tomada de decisões, de entender melhor o que acontece com a nossa vida. Uhum. Tudo de bom. Um grande Gente, beijo. tem mais perguntas? Bem, boa noite para todos. Eu sou a Tânia, sou de Bernardino de Campos, fiz seu curso, gosto demais. Estou começando, estou trabalhando faz pouco tempo nessa área, mas tem algumas coisas que têm acontecido comigo que eu gostaria de ouvir a doutora comentar. Primeira coisa, eu já cheguei a fazer em algumas pessoas que o dedo, a gente vai fazer o bigode, o dedo abre assim. E outras pessoas, doutora, apenas dá um tiquinho só. Eu falo, até eu brinco. Não, você mentiu para mim, isso não é possível. Você tem certeza que está abrindo mesmo? Eu até brinco, sabe? A pessoa abre mesmo. E tem outras, não, que fica amarrada, olha, dá meio centímetro só que ela perde um pouquinho só de energia. O que seria isso? Bom, então, primeiro tem isso mesmo. Se, por exemplo, quando começou o Bidort, o médico fazia com o paciente. Ah, e olha só, outra dica para Renata. Existe essa possibilidade, fazer com o paciente. Então, você explica para o paciente puxar seu dedo, né? E dá para ele puxar. Só que, se o paciente está muito mal, ele não tem força para nada. Então, o seu anel vai ficar sempre fechado, tá? Vai ser difícil. Então, você já ofereceria um anel mais fraquinho para ele puxar. Não é que não dá certo. Pode dar certo, mas você tem que calibrar quem puxa com quem dá o anel, certo? Agora, se o paciente está mal, que não dá. Então, a gente usa intermediário, que é aquela pessoa, a terceira pessoa, né? Ah, então, é possível que você encontre uma pessoa que o anel é tão fraco que não importa o estímulo, o anel sempre abre. Então, já não serviria para fazer o teste. Mas aí tem um truque. Se você der, você já vai tratar essa pessoa na hora, para ela ficar mais forte. Se você der alguma coisa que você sabe que é muito Bidort poderoso, que é uma coisa show para tratamento, você dá para ela, na hora ela já fica forte. Pronto, agora já dá para fazer o teste, entende? Porque é o seguinte, aconteceu, eu sabia que certo alimento, eu sei que para ele não ia fazer bem. Então, eu ponho assim, um alimento que eu sei que para ele é bom, ele fica forte mesmo, essa pessoa. E eu coloco, daí eu sei que o alimento, aquele alimento para ele, eu sei que não é bom. A hora que eu coloco, eu vejo que ele perde. Mas mesmo esse perder, a força dele é mínima, né? Interessante, né? É mínima. E essa pessoa mesmo que eu testei, que abre facilmente com alimentos que não faz bem para ela, os alimentos que são bons, ela não abre. Ela não abre. Espera um pouquinho. Então, vamos voltar um pouquinho. Você Nesse entendeu? Ela não exemplo, abre. nesse exemplo que você testou um alimento que não faz bem, você sabe que não faz bem para a pessoa. Vamos supor, E o anel abriu trigo, pouco da pessoa. isso, O anel da isso. pessoa, não o seu. Anel da pessoa. Não, não é nada o meu, Isso. tá? Eu estou testando só eu e Então, a pessoa. uma hipótese para você raciocinar. Por que será que o anel da pessoa não abriu quase nada? Talvez a quantidade que você está testando desse alimento seja menor. Por exemplo,
pessoa tem uma intolerância, um diabético, tem intolerância a açúcar. Só que depende da quantidade. Se você der um tiquinho de nada, talvez ele não enfraquece. Mas se você já der um punhadinho, pode ser que já enfraqueça. Agora, para outra pessoa, tem que ser um punhadão para enfraquecer, entende? Porque essa pessoa tem um metabolismo carboidrato melhor. Deixa eu perguntar uma coisa. A intenção da pessoa que a gente está testando não iria influenciar? Influencia. Mesmo eu fazendo a limpeza, vamos supor, até a gente vai entrar num campo aí. Por exemplo, eu acredito nisso, eu trabalho com isso, eu acredito. A pessoa que eu vou testar, ela é meio descrente. Mesmo eu intuitivamente pensando que aquilo que eu não vou interferir no resultado e que ela também não interferisse, não haveria aí mesmo Sim, eu tendo essa intenção, não poderia parecer a dela ser mais forte do que a minha? sim. Entendeu, Po- doutora? Eu não sei se eu Sim. consegui Por explicar. isso que eu prefiro não puxar o anel do paciente, porque tem todo Hum, o sistema de crença dele. Então, eu prefiro usar uma pessoa mais neutra, por exemplo, a minha enfermeira. Eu trabalho eu com ela. Espera aí que eu tô punhando. E eu, às vezes eu confirmo com ela. Tá ficando mais fraco, não é? Essa é a minha impressão. E ela confirma sim ou não, né? Por quê? Porque com o paciente tem exatamente isso. Primeiro, ele tem a resistência dele. Segundo, ele mesmo questiona: será que é isso mesmo? Deixa eu fazer mais força aqui. E vou mais, vou além. Se tiver uma terceira pessoa na sala que é estranha ao procedimento, por exemplo, um acompanhante do paciente, e se esse acompanhante for uma pessoa cética, incrédula, ela está duvidando de tudo aquilo, porque aquilo é muito diferente para ela pode interferir. é uma Então, energia, né? é uma Uma energia. energia O do local ceticismo em que a pessoa interfere está. com o experimento quântico. O observador interfere nos experimentos da física quântica. Doutora, teria alguma coisa alguma substância ou alimento, alguma coisa que a gente poderia usar ou para neutralizar essa energia, por exemplo, da sala de atendimento da gente, vamos supor, não sei se a doutora está me entendendo, né? Por exemplo, se eu passo um óleo essencial, alguma coisa assim que eu neutralizaria quem chegasse comigo para me atender, porque a gente Então, vai com a fé, com a você gente, né? viu no É com a curso, né? energia da gente. No curso tem o preparo do ambiente Sim. e o preparo do testador. É, é interessante que você use recursos de não interferência. Mas se, por exemplo, se você coloca um óleo essencial no vaporizador na sala de exame, esse óleo já vai estar interferindo tanto com o paciente como com você, né? Às vezes pode ser desejável, mas às vezes pode ocultar alguma informação importante. Não teria a ver alguma Então, coisa? por exemplo, se o acompanhante fala: Ah, doutora, posso acompanhar o exame? Eu paro um pouquinho e sinto se eu vou deixar ou não a pessoa acompanhar, sabe?
Quando eu sinto que a pessoa tá pronta, ela vai aprender, ela quer, ela já está entrando nessa linha, tal, eu permito. Mas se é só para quando existe uma intenção oculta de invalidar o outro para confirmar as próprias posições egóicas. Sabe aquilo? Tá vendo que eu tô certa? Aí não vale a pena. É melhor a pessoa esperar lá fora da sala, né? Vocês estão entendendo? Queria ver alguma coisa, o telômero baixo da pessoa, a Tem a energia ver, baixa da pessoa, sim. às vezes o Sim, próprio mas estado de saúde dela. sim, na saúde, sim. Então, na hora do testador, é importante que o testador esteja com o telômero bom, acima de 300, né? Para ele conseguir testar legal. Então, se você estiver cansada também, é melhor você comer alguma coisa, tomar algum suplemento, tomar uma essência para subir o seu telômero e falar, agora eu estou pronta para fazer esse exame. Então, Obrigada. para tudo, né? Então, você vai aprender a modificar rapidamente o seu estado de vitalidade. Então, se você vai para uma festa, se você vai para um treino, se você vai para uma aula, se você, né? Você aprende a usar os recursos terapêuticos para que você fique na melhor condição possível para aquilo que você está se propondo. Obrigada, doutora. Obrigada, Tânia. Obrigada por sua colaboração. É isso mesmo. Você vai encontrar anéis fracos, anéis meio esquisitos, meio instáveis, hora abre, hora fecha. Então, você vai falar: opa, deixa eu fazer alguma coisa aí para deixar esse teste mais claro, né? Quem mais tinha alguém que queria fazer pergunta? Doutora No meu Luci, apartamento, no meu apartamento, eu vejo prédios com antenas para dar e vender, né? Aí eu ouvi falar em cobre, em pedras, né? Aquela pedra, esqueci o nome, preta, turmalina negra. isso, perto do computador, do celular, os selos, isso bastaria? Então, para saber se basta ou não, você tem que fazer o Oring teste e medir o campo. Onde está o campo negativo, que tamanho ele está. E aí você vai aprendendo a usar os recursos e localizar, e vai testando onde eu tenho que pôr essa pedra para conseguir o efeito nesta área, né? Além da pedra, vale a pena colocar mais uma coisa ou não precisa? Tudo isso você consegue com o Oring Test, testando o próprio ambiente. Uhum. O selo do Dr. Modesto para 5G, aquele verde, é excelente. Turmalina negra vale muito a pena ter várias. Tem outras pedras também que são maravilhosas. Então, todo o trabalho de radiestesia, né, para fazer a cura do ambiente, do seu quarto de dormir, onde você trabalha, o uso das plantas também, para saber se aquela planta está fazendo bem ou não está fazendo bem, tudo você testa com o Oring Test. O tamanho da pedra também influencia, né? Influencia. Uhum. Turmalina negra é muito pequenininha, não é melhor comprar maiores, né? Uhum. Tem bastante coisa. Juliana Santinho. Doutora, por que não consigo abrir o anel quando aplico no meu marido?
tem a ver com força, foi difícil eu conseguir resposta no orímetro com ele também e no ring test. Eu ainda não consegui nenhuma vez. Então, precisa ver se ele está confortável com isso, se ele está permitindo que você entre no campo dele. Isso é muito importante, sabe? E em questão de marido e mulher, tem muito disso. Às vezes, você quer muito que ele melhore alguma coisa, você quer, examinar para ver como é que ele está, e às vezes ele não quer abrir isso, sabe? Então, é importante entender isso. Eu já vi paciente que oculta informação. E quando ele oculta, às vezes você mesmo assim pega, e às vezes você não pega, tá? Quando a doutora comenta telômero baixo, seria a Eu saúde perguntei. comprometida do examinador ou do examinado? Então, você pode medir o seu telômero e medir o telômero do examinado. E dependendo do local onde você examina, o telômero também vai variar. Por exemplo, você vê o telômero do coração, telômero do fígado, do pulmão, e eles estão com o telômero mais ou menos igual. Mas você vai num órgão que o telômero está muito mais baixo. Então, se mantida essa situação, esse órgão que está com o telômero baixo, ele está envelhecendo mais rápido do que os outros. Então, você pensa, lá na frente a pessoa vai adoecer daquele órgão. Talvez ela morra daquele órgão e não dos outros, né? Então, você já descobre que você tem que tratar aquele órgão para igualar com o nível de envelhecimento dos outros. Clênia, após o diagnóstico, quais são os tipos mais viáveis de tratamentos, fitoterapia, flor? Então, como eu pude testar todos os tratamentos, hoje eu uso o Essential Energy, que é a seleção dos melhores tratamentos testados por Bidort. E aí, isso ajuda muito, facilita muito na hora de prescrever. Então, no curso, eu vou ensinar o Bidort e vou ensinar a testar o que o cliente aceita do sistema Essential Energy, porque você já vai direto nas formulações completas que têm o melhor resultado terapêutico. Tânia, o que acontece comigo? Tem pessoas que abrem o dedo facilmente. Isso aqui é do Isso. E tem algumas pessoas que não têm abertura total. Isso. Então, se você já está tratada e usa uma assistente que já está tratada, as duas com telômero acima de 300, o exame é bem mais estável, o sinal é mais claro, sabe? As duas pessoas são profissionais, as duas pessoas são neutras, elas não estão nem torcendo a favor, nem torcendo contra. Elas estão mais limpas de interferências, tá? Por isso que é legal você ter já isso pronto, né? Juliana, foi essa conclusão que eu tirei no caso do meu marido. Como eu estou testando ele, mas ele, na verdade, também está me testando, se estou certo ou não, as coisas não dão certo. Isso, porque aí chega uma hora, vira uma disputa de quem está certo. E aí, realmente, isso atrapalha. Não é legal. Então, e também não é a relação profissional, né? Porque
Se a pessoa veio, marcou hora, tirou informações, está pagando, ela está dando N provas de que ela está se colocando à disposição para você tratar, né? Ela realmente quer. Então, aí é outra situação, né? É o princípio Doutora, da quântica, sim. Pode falar. posso falar, doutora? É possível? Eu creio que sim. Vamos supor, eu vou examinar alguém e essa pessoa ela tem vários alimentos, mas ela não trouxe na sala de atendimento vários alimentos que ela costuma usar em casa. Mas algum desses alimentos talvez não esteja fazendo bem para ela. Se ela pensar no alimento e eu fazer o bidort, eu consigo, não, não consigo? Consegue. Uhum. Ah, certo. Isso que eu falei, vai além, né? Vai Vai além. além. Então, inclusive foi interessante esses dias. Eu fiz, a pessoa, ela falou assim, Tânia, faz para mim. Tem uma pessoa que eu acho que essa pessoa, cada vez que eu vejo, ele não tem uma certa simpatia. Essa pessoa que eu estava testando não tinha simpatia. Ele percebia, ele que percebe que uma outra pessoa olhava assim para ele meio esquisito. Falou, Tânia, para mim essa pessoa não, vamos dizer, não quer meu bem. Eu falei, eu vou pensar nessa pessoa, você faz o teste para mim? Falei, faço. Doutora, abriu o dedo. Eu falei, Tânia, então é verdade. Eu acho que isso acontece mesmo, né? Sim. Ó, para tudo eu faço. Será que eu devo ir em tal lugar? Será que eu devo Aí, tá contratar essa vendo? pessoa? Será que eu devo fazer esse serviço com esse mecânico? Para tudo eu testo. Tudo eu testo. Não quer dizer que não vão acontecer coisas desagradáveis. Não, não tem essa certeza. Mas será que é isso que eu preciso passar? Será que é essa experiência, né? E deu já muito certo, sabe? Deu já muito certo. De eu estar num lugar e falar assim, gente, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Aí eu faço o teste. É para mim ficar ou é para mim ir embora? Às vezes deu, não, é para você ficar. Eu falei, não acredito, vou fazer de novo. É para ficar. Ai, que saco, vou fazer de novo. É para ficar. E depois, lá na frente, eu entendo que era para ficar mesmo. Que eu tinha que passar por aquela situação, porque eu estava influenciada por outras influências, sabe? Estava com resistência, né? Quando a doutora faz esse tipo de teste contigo, lugares, né, tal, a doutora faz no Bidort também, como a doutora ensinou no comecinho, Isso, pergunta isso, e você usa o Bidort para você, que nem a doutora ensinou no comecinho da aula. isso. Aí eu faço Ah, sozinha. tá. Aí, se Ah, eu ficar entendi. em dúvida, eu falo para a pessoa: ah, puxa aqui para mim. Confirmo. Uhum, certo. Não, doutora, quando você fez para você mesma, foi com os dois dedos dentro do orangueté, dentro do círculo? Isso. Ah, tá. Doutora Luci, Sim. uhum, é, boa noite, gente. Boa Aqui, noite. tudo bem, doutora Luci? Oi, tudo bom? Primeiro, meu marido ficou internado 42 dias, ele teve embolia pulmonar, ele teve vários Ah, problemas com o CTI, e que aí, depois que grave. nós retornamos para casa, ele veio de sonda. E aí ele teve que fazer uma urodinâmica, e aí assim, deu que ele não podia, que ele tinha que fazer uma cistostomia, que ele não conseguia fazer o xixi, sabe? E na urodinâmica ele conseguia fazer 50 ml. Aí o médico cirurgião falou comigo que ele tinha que fazer a cistostomia. Aí você já viu, depois faz uma cistostomia, é complicado, né? Voltar.
Aí eu tratei com os florais, os seus florais. Apesar, assim, que ele é aquela pessoa muito descrente, eu falei assim, não, nós vamos tratar. E eu tratei com 3 florais. Eu Aí que tratei com, é, eu tratei com aquele do sistema urinário, o Mali e o órgãos. e o E que aí, aconteceu? Hum. o que que eu fiz? Eu falei nem falei com o médico. Eu tirei a sonda dele, porque eu sou enfermeira, né? E A aí, bexiga voltou a funcionar. voltou e tá fazendo xixi normal. Ai, que Como eu moro no beleza. interior, eu moro em Três Marias, aqui é uma cidadezinha pequena, aí eu vou para Belo Horizonte, né, e vou falar com ele, porque ele me mandou mensagem que era para eu ir com ele. E aí eu quero pessoalmente falar assim, olha, eu tratei com florais quânticos. Legal. E Gente, aí, está dando muito certo os quânticos. não, Muito, muito, muito. É muito bacana. surpreendente. Nossa, A gente não surpreendente mesmo. tem ideia para a gente falar assim, será que vai dar certo aqui? Faz. E foi intuição, porque na verdade eu nem o bedoche eu fiz, porque sabe aquela coisa assim, eu vou tratar com isso aqui. Sabe aquela coisa parece que vem na sua cabeça, é esse? Aham. E aí eu fiz desse jeito. E aí com 15 dias eu tirei a sonda dele. Maravilhoso. É isso aí. Porque, E aí eu, pode falar. fala. Não pode Porque falar, que eu ia falar. as essências, elas todas foram escolhidas a dedo. É assim, quando você testa um tratamento, tem os tratamentos que não funcionam, então joga fora. Tem os tratamentos que funcionam, mas não são tão maravilhosos. E tem os top. No sistema Essential Energy só entrou aqueles que têm efeito top. O que que é efeito top? Que pega o telômero lá embaixo e bota ele no melhor possível. Que pega os neurotransmissores totalmente baixos e normaliza numa dose só, imediatamente. Que pega inflamação e baixa, estresse oxidativo baixa na hora. Então, você pega essas coisas, faz com que as células voltem a funcionar. Aí eu usei os cartões nele, porque aí no curso, Bárbaro. quando eu fiz em abril, né, com você, eu comprei os cartões e coloquei nele os cartões. Era toda hora, o que que é isso em mim? Então, assim, eu colocava o cartão nele. Olha Coloquei o que bênção. guardião, Olha que bênção. telômeros, Aí eu pergunto, né? Ele teve uma coisa muito grave, né? muito grave. Ficou no Ficou numa CTI, ele teve situação embolia, crítica, né? pneumonia. É, E antes dele ter isso, ele não tinha tomado nada de essência nem de nunca suplementos. tinha tomado nada, Nunca não. tomou. Tá. Nunca usou. Ele falou: o que é que você está fazendo comigo? Aí eu falava assim: toma essa água. Eu borrifava e borrifava nele também. Falei, toma isso Aham. aqui é para te ajudar. Confia em mim. Então, nós estamos E- vivendo uma situação que é assim. As pessoas estão adoecendo de forma muito grave e repentinamente, né? Sim. Sem ter sinais prévios de que algo está acontecendo, né? E aí E, também, doutora, deixa eu falar, tomou as vacinas, porque adora ai, vacina. E eu falei com ele que eu não vou fazer mais nem. Eu sou enfermeira, eu trabalho num posto de saúde, inclusive eu estou levando todas as vacinas que tem dentro do posto de saúde, eu estou levando. Agora eu vou no estágio, no domingo. Aí eu até queria te bárbaro. perguntar. Vamos testar todas, né? Sim, Porque é isso eu que eu tenho ia te testado falar. aqui, Você tem acesso a todas as vacinas. Faz tenho. Bidort em todas elas, para você se Nossa, surpreender é como é que é. horrível. Todas péssimas, Se horrorosas. fortalece ou se enfraquece, Muito né? enfraquece. E aí, E, lá no curso, eu posso levar, então, as coisas para a gente medir o que tem dentro delas. sim,
Aí eu tô levando as de criança, de adulto, e nas minhas colegas de trabalho, eu falei, gente, por favor, gente, olha, eu vou medir aqui, porque tem hora, porque eu trabalho também com aurímetro, entendeu? Às vezes não tem, porque eu tenho uma colega aqui que ela faz comigo, porque ela fez o bioenergética na época, isso há mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, porque meu filho tem 25 e eu engravidei por causa do bedócio, que eu não podia ter filho. Você entendeu? Na época do bioenergético. Eles descobriram que eu tinha uma aderência e que eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu só tratei com a argila e os chás. Com um mês de tratamento, eu engravidei. E o médico falou comigo: Ó, você vem para cá, para Belo Horizonte, você deve ter tido uma gravidez tubária, porque não tinha como implantar no seu útero. Que Falou comigo, aí eu fui incrível. correndo, uma doida para Belo Horizonte. Quando chegou lá, fez o ultrassom, ele ficou assim, nossa, implantou direitinho, sabe? E assim, foi uma gravidez assim, muito tranquila, não tive nada. Quer dizer, então assim, até para saber que eu estava grávida, sabe onde que eu fui? Eu fui lá no bioenergético, ainda me deu semanas que eu estava grávida. Que lindo. E eu fiquei tão encantada com o bioenergético que aí depois acabou. Foi tão perseguido, que aqui fechou tudo. Em Minas, Ah, é muito raro ter. Aí, o que que eu fiz? nossa. Depois de muitos anos, eu falei, Senhor da glória, eu queria tanto fazer esse curso. Eu achei em São Paulo o curso. E fui fazer o curso em São Paulo. Na época, foi no dia de 2019. E eu já estava, assim, já tinha feito 4 ou 5 módulos com a Rose, lá de São Paulo. Você deve conhecer a Rose lá. E aí, tem lá as lâminas, eu tenho os livros, inclusive assim, a gente testa, né, pelas lâminas, eu vou levar minhas lâminas. Posso levar? Pode, claro. Para a gente até testar nas lâminas também. Mas assim, foi muito bom, sabe? Muito assim, é maravilhoso. Aí e essa colega que fez, que trabalhou, que inclusive ela me ajudou a me tratar. Então, assim, eu estou chamando ela para vir para a gente poder testar. E aí eu tenho testado algumas pessoas pelo SUS, assim, sabe? Não divulgando, não, mas assim, às vezes um caso ou outro, lá no posto mesmo eu tenho feito. E aí a gente, Parabéns, que ótimo. Isso para poder mesmo. ajudar, tem muita gente doente, tá? Muita gente. Isso. Aham. Não, é muito triste. Eu estou com uma amiga, assim, uma colega minha que está com câncer. Ela é nova, ela tem 30 e poucos anos. Teve que tirar a mama e agora suspeita de metástase nos ossos. Agora fez uma tomografia, está com meningioma. E assim, Nossa. meningioma ele pode ser benigno e maligno, né? Aham. Só que aí ela me passou até as fotos eu tirei a foto dos exames. Aí ela vai passar pelo médico, mas ela não conseguiu do médico para poder olhar as imagens dela. Aí eu queria Uhum. testar, pela foto, então eu consigo, né? Se eu imprimir. Sim. Leva a foto também para a gente testar, né? Ela Vamos até tirou testar uma foto muito. já. Eu falei assim: você tira, porque lá no curso eu vou fazer um estágio com a doutora Luci. E aí a Isso, gente mas vai te ajudar. agora já você já pode ir desintoxicando ela, né? Não, Com ela está Life. fazendo. Já está Ela está tomando. tomando algumas essências. Eu passei, acho que, assim, porque o que aconteceu? Eu não tive a pessoa para poder fazer comigo e eu fiz pelo aurímetro. E o Uhum. aurímetro foi falando que era quais as essências que ela tinha que tomar, por exemplo, naqueles dias, sabe? Foram sei Ótimo. lá, umas 8 essências, ela já comprou e já está tratando já. Ah, Aí eu, já vai fazer diferença. aí eu Uhum. falei para ela assim: olha, toma, pelo menos você vai tomar 3 por semana, né? Durante 4 dias, né? 3 borfadas, igual você tinha explicado. Era isso, só te perguntando. Eu queria levar, então eu vou levar, já está separado comigo os frascos de vacina. Inclusive, tem uns que tem até uns pouquinhos no fundinho. Se eu levar, porque eu vou de avião, tem algum problema? Eu posso passar com isso lá
Pode passar, não tem problema. Porque eles vão ver aqui tem tanto de frasco de vacina, eu vou falar o quê? Aham, não tem problema. Quer Não dizer, tem. é melhor não passar, né? Então, se você puder não passar, mas Aí se eu colocar na mala, por exemplo, despachar, é melhor ainda. Aí você não precisa porque nem mexer nisso, né? são muitos frascos. Ah, tá. É um Aham, tanto, assim, deve ter uns 30, 40, fora umas outras que são diferentes sem ser frasco. aham. O Tá bom. alumínio não ajuda? Ajuda a proteger, sim. Botar numa bolsa aluminizada, né? Ou dentro de Ah, eu uma tenho daquela caixa bolsa que metálica. eu comprei aquela bolsa, veio a grade, porque eu tenho a Isso. grade, entendeu? E aí eu tenho aquela Aham. bolsa, pode ser naquela bolsa, né? Pode ser naquela bolsa. Pode ser, sim. Mesmo os remédios quânticos, também uma bolsa de alumínio já resguarda. É sempre guardar. Mas desse mês em diante, os Essential Energies já estão com recurso que protege contra radiação, né? Tanto Uhum. radiação de raio-x como radiação de celular. Professora, nesse caso dela aí, ela não pode testar se ela pode levar ou não? Pode É uma testar? pergunta que ela pode fazer, se ela deve levar ou não com o avião. É que ela vai levar, né? Ela Então, vai trazer mas eu tudo para a pergunto gente se pode ou testar. não. De repente, se ela falar que pode, já é uma segurança maior. Se falar que não, já é perigoso. É, a Ine perguntou, querida, o reiki é válido para purificar os ambientes, não é? Ah, claro, claro. Com, com técnicas, né, que você consegue fazer limpeza do seu campo e expandir o seu campo até os limites desse ambiente que você quer deixar limpo, você consegue, né? Renata, o apontador pode ser de qualquer metal ou somente de iodo? Então, o de diodo ele é para usar quando a pessoa usou aquela medicação. Então, quando a gente vai testar a gente pede para a pessoa não tomar nada, né? Não tomar nenhum suplemento, se possível, não tomar medicação, para a gente testar se ela aceita ou não, para não confundir a interpretação de é bom para ela ou não com a interpretação de tem no corpo dela ou não, né? Então, o diodo serve para diferenciar essas duas situações. Então, é útil ter o diodo? É útil. Mas é fundamental? Não, né? Deita lá. Renata, doutora Luci, vou sair porque já é madrugada aqui. Deixei a última pergunta e acima e depois assisto a gravação. Tá bem. Muito obrigada pelas explicações e respostas. Deixo o meu boa noite a todos. A Clênia, vacina da Covid matou a minha irmã. Infelizmente, né? Isso é muito triste. Heloísa Albuquerque, manda por Sedex, mais seguro. Ah, uma sugestão também, né? Juliana, mas a mala passa pelo raio-x. Eu passei com meu estojo de biorressonante e fiquei com esse receio também. Sobretudo a mala a mala de mão, né? Passa pelo raio-x. Então a gente pede para as pessoas que trabalham lá para não passar no raio-x, fala que é homeopatia, ou fala que é alguma coisa que é muito sensível, né? Mas o papel alumínio pode ser usado. É o papel alumínio de cozinha, sim. Você embrulha no papel alumínio, né? Pode fazer várias voltas e ele vai ter uma proteção. Doutora Luci, só deixa eu comentar uma coisinha.
Pois não. Posso falar? Não, eu já recebi, né, a caixinha, eu já fiz o curso, eu fiz o curso online, e eu veio eu acho que é testador, se eu entendi aqui, só que veio quatro, veio um, dois, três, quatro. E eu uso assim, sequência, a primeira semana eu uso um, então, conforme está escrito aqui, segunda semana eu uso dois, uso por um mês, Isso, é isso? isso mesmo. E aí você vai ficar com o telômero alto em todo esse um mês de uso. E aí Sei, você vai ver que vai ficar, o isso. anel vai ficar bem mais estável nesse abre e fecha, sabe? E inclusive com a pessoa que puxa, que também puxa o seu, se ela tomar, ela também vai ficar com esse anel. Aí não fica essa gangorra de anel fraco, anel forte demais, sabe? Tá, certo. Obrigada. Doutora, qual é a diferença do curso presencial e do não presencial, online? Então, o curso online, ele foi gravado a partir de um curso presencial. O curso presencial, a gente dura 20 horas. O curso online, como ele foi editado, ele tem 16 horas, mas na verdade foi cortado, horário de coffee break, horários que não está acontecendo nada, né? Então ele foi otimizado, ele foi editado. Então é o mesmo curso, né? Só que você vai ter acesso por 6 meses, você pode assistir ele quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem do online. E não tem o custo, né, de você fazer o deslocamento, pagar estadia e tudo mais. Essa é a diferença, mas de conteúdo, o conteúdo é o mesmo. E E, o, como o online não tem essa possibilidade de interagir comigo e tirar dúvidas, então a gente fez essa live, né, para a gente poder fazer esse contato, né? gente, Então acaba resolvendo também. certo. E Então é daí isso, gente. as dificuldades a gente vai tirando nessas oportunidades que podem ser criadas Nessas futuramente. oportunidades. Então, quem fez o curso também, entra num grupo de Telegram fechado, só de pessoas que já fizeram o curso. Então, Ah, tá. nesse grupo, pode colocar dúvidas, pode colocar casos clínicos. Por exemplo, Uhum. eu estou com um paciente assim, assim, assado, o que que eu posso fazer? Ele está sentindo isso, teve essa reação, né? Então, a gente pode ir discutindo nesse grupo também, né? Entendi. O Telegram é mais seguro, por isso o Telegram, eu não tenho Telegram, não tenho experiência, então não sei. O Telegram a gente agora eu não sei como é que tá, mas a gente podia falar mais livremente, né? Entendi. Doutora, tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação a esse kit que nós recebemos do Essencial Energy, né? A gente começou a usar. Tem alguma orientação de alimentação ou alguma orientação sobre É. estar usando ele? Como estar usando ele? Não é nem para quando está usando ele, é direto. Eu faço orientação, a gente vai conversar sobre isso, tem muita coisa para fazer, mas se eu fosse resumir o que é para todo mundo e sempre, faz muita diferença tirar glúten e leite de vaca e todos os seus derivados. Então, se você puder fazer isso, é muito bom, é muito importante, vai fazer uma diferença enorme. Ah, vocês são um casal, né, João e Inês? Isso, da Biosaúde. Muito prazer, Ah, muito prazer. igualmente.
Doutora Juliana, doutora, o Bidort então seria um direcionamento maior da radiestesia? Sim, se a radiestesia cresceu para onde cresceu, o Bidort dentro da medicina cresceu demais, né? E foi longe, ele esgotou, né? Em matéria de diagnóstico, em matéria de tratamento, o Bidort foi, eu acho que até o máximo onde poderia, sabe? A doutora usa aurímetro também? Não uso, eu só faço o Bidort mesmo. Hum. Só mais uma coisa, doutora Luci, de quanto em quanto tempo eu volto a usar esses testadores aqui do 1 a 4? Porque eu fico um mês usando, né? Cada semana eu uso um. Então, tem alguma indicação? Eu recomendaria a cada 2, 3 meses, Ah, tá. você tomar um mês. Certo. Obrigada. Mesmo essa do telômero e do estresse oxidativo, que a resposta é imediata, assim, rápida, ela se mantém por um tempo? Se mantém, por exemplo, os efeitos do Essential Energy duram 4 horas, então a cada 4 horas seria o ideal você tomar uma nova dose, né? Tem coisas que duram mais, tem coisas que duram menos. E isso depende dos estímulos. Por exemplo, você tomou a essência, seu telômero foi lá para 600. Só que se você comer um pão, capaz dele descer para 1 nanograma. Entende? Se você ficar falando no celular, com o celular grudado aqui na cabeça, seu telômero vai despencar. Então, o tempo todo a gente está exposto. Tem as coisas ótimas que nos fazem bem e tem as coisas horrorosas. É justamente ficar consciente e alerta para tudo isso, né? Que o Bidort vai dar essa noção. Gente, está dando 2 horas de live. Vamos deixar então para Ótimo. outra situação. Vocês Sim. podem continuar postando dúvidas, a gente vai respondendo. Conforme for a demanda, a gente monta outro grupo desses, né? Que foi muito legal. Eu gostei muito de interagir com vocês. Então, a gente pode montar o que precisar, tá bom? Foi ótima, doutora. Muito obrigada. Tem uma última aqui. Doutor, eu uso o frequencial do azul de metileno e ainda estou no Care 1. Senti bastante vertigem. O azul me ajuda muito a produzir e parou, né? E não veio mais, interrompeu. Precisamos investigar aí porque está dando vertigem, porque não é para dar, né? O que será que está acontecendo? Vertigem, a gente pesquisa os canais semicirculares e a cóclea que fica aqui dentro do ouvido, né? Deve ter alguma inflamação nesse local aí que está dando vertigem. Aí, mas o frequencial, o Natural Care, ele trata, viu? Então, insiste, toma direitinho, que isso deve desaparecer logo. Então, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, foi uma delícia. Obrigada, todas, todos. Obrigado, doutora, foi muito bom também. Gostei muito da live. Até a próxima. Obrigada. Até. Ótima semana para vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Boa doutora. noite. Minha filha da Pega 1, ela não conhece para explicar mais.